E o senhor, doutor Juliano, o senhor acha que esse instrumento aí, o pedido de vista, acaba atrapalhando ainda mais, deixando a justiça ainda mais lenta? A gente comentava que antes do programa 80 milhões de processos se acumulando sem uma decisão. Isso é ruim? O que poderia ser feito para dar mais celeridade? Temos hoje diversas tentativas de criação de sistemas e instrumentos para tentar acelerar os julgamentos. Todos os tribunais superiores estão abarrotados, eles não conseguem dar vazão às demandas que a eles são apresentadas. A título de ilustração, temos o que a gente chama de jurisprudência defensiva, né? A justiça vai tentando criar instrumentos para cada vez julgar menos. Veio a repercussão geral, que teria o intuito de fazer com que o julgamento único resolvesse todas as pendências com aceleração, é o caso do plano econômico, e mesmo assim ele tem essa lentidão. E veja mais, no Supremo Tribunal Federal e no STJ, quase todos os processos hoje estão virtualizados. Então veja que o pedido de vista, ele até perdeu a razão de ser. Por quê? Porque a íntegra do processo está acessível a todos pela via nacional, pela rede internacional de computadores. Então, antigamente, quando o processo era físico, ele estava lá no gabinete do ministro Luiz e eu, se eu quisesse vê-lo, quando o julgamento, teria se pedir vista para ver o processo. Hoje em dia, o pedido de vista talvez até tenha perdido, inclusive, a razão de ser. Porque o conteúdo, as informações, os argumentos, os elementos de decisão estão acessíveis a todos. É triste, porque às vezes até se vislumbra o uso político do pedido de vista. Bom, o senhor falava, doutor Luiz Flávio, da questão do financiamento de campanha, né? Com esse escândalo na Petrobras, o financiamento de campanha tem que ser prioridade no STF? O julgamento dessa matéria pode ajudar a evitar a corrupção e o caixa 2 de campanha ou para as próximas campanhas? Sim, campanhas? Sim, este é um dos temas prioritários. Mas, claro, outro dia o ministro Dias Toffoli falou, e ele tem razão, não é o judiciário que tem que fazer a reforma política. É verdade, a reforma política está na responsabilidade dos próprios políticos. Porém, eles não fazem, às vezes a justiça ou a polícia os acaba temas, fazendo. No entanto, os temas que se coloca para eles têm que decidir. E acabou como esse do financiamento privado empresarial, porque eu particularmente sou favorável ao financiamento privado particular. Eu sou favorável, faz um limite, um salário mínimo, 2 salários mínimos. Isso é comum, todo mundo ajudar o seu candidato, mas empresarial, e pior agora é que tudo está ficando comprovado a cada dia, que dinheiro ilícito de contratos superfaturados é que vão para doar na campanha. Então, ou seja, aí é uma lavagem de capitais. Virou a doação de campanha, virou lavagem de dinheiro. O STF tem que dar prioridade para esse caso. Não há dúvida. Que eu estou entendendo do senhor. Não há dúvida, tem que dar prioridade para esses casos. É para isso que o Supremo tem que acordar. 90% dos processos do Supremo é de órgãos públicos, tá? Ora, faz acordo com órgãos públicos e limpa essa área disso daí. Agora, em vez de fazer acordo com o mundo do dinheiro e do poder, fica restringindo o habeas corpus, que é o mundo dos pobres, que ficam presos muitas vezes injustamente, e eles ficam restringindo o habeas corpus, ou seja, prejudicando o mundo de quem precisa da liberdade. Em detrimento deles, priorizam processos que só envolvem pagamento de dívida do poder público, que protela para não pagar a sua dívida. Os grandes clientes do judiciário, por exemplo, a Caixa Econômica Federal é um deles, a Atravanca, dá trabalho, cansativa. INSS. E INSS, bem colocada, assim como a União Federal e os estados. O professor Luiz Flávio colocou um tema muito importante. A ordem, debatemos aqui no ABDF, professor Luiz Flávio, a questão que hoje há uma jurisprudência de não se aceitar o habeas corpus como substitutivo de recurso. E tivemos uma palestra com o ministro Jorge Mussi, do STJ, e ele mostrou que, de onde que vem esse assoberbar? Da Defensoria Pública, 44% dos habeas corpus ao STJ são da Defensoria Pública, ou seja, não é só a elite que estaria fazendo uso do seu direito de defesa. E aí você veja, prisões de 3 tubos de shampoo de R$17, prisão de 4 bisnagas de pães. Aí você vê, às vezes, quer nos parecer que o Ministério Público está sem serviço, né? E ainda tem um judiciário que assoberba as prisões com elementos que, obviamente, se forem efetivamente presos, sairão de lá muito piores do que entraram. Eles precisam de ajuda e não de cadeia, né? Então, são elementos que o judiciário tem que estar atento. Em relação à doação de campanha, me atrevo a dizer como diretor da ordem da OBDF,
que esta ação direta de constitucionalidade foi objeto do Conselho Federal, é a Ordem dos Advogados do Brasil tentando resgatar seu papel histórico e contribuição da democracia. E, efetivamente, ela já está decidida, né, ministro? Eu não sei se algum ministro volte. É que falta terminar ali, não pode se colocar a lei antes que se termine, né? Por óbvio que a conclusão e o desfecho desse processo, assim como a lei da ficha limpa, vai acontecer. E eu acho importante um programa como esse, a Rede TV aqui exercendo seu papel democrático, de dar à população a chance de tomar ciência de temas importantes. Por quê? Essas mudanças necessárias virão de fora para dentro. A pressão popular é indispensável para a evolução do país. Em cima do que os senhores estavam falando, se tem a impressão que o STF gasta muito tempo debruçado em questões criminais e deixam de lado aí as questões constitucionais que, ao meu ver, deveriam ser o foco da Corte, né? Como os senhores analisam essa situação? Isso tem que haver um equilíbrio no Supremo entre as questões constitucionais e criminais. É que quando a gente fala de criminais, o que na imagem da população ficou foi o caso Mensalão, que tomou 6 meses de trabalho do Supremo. Então, de fato, isso é uma anomalia, não é anomalia. Tanto que agora, no caso Petrobras, já está havendo entendimentos de que só vão ficar no Supremo aqueles que têm foro por privilegiado. O resto manda tudo embora para primeiro grau. Tá certo, eu acho correto isso. Não tem que mudar. Agora, não pode perder 6 meses num processo. De qualquer maneira... O preço que o país pagou por isso, né, preço pagou e, ademais, é que quando julga uma questão criminal, você tem a liberdade por detrás. Pode ser de rico ou de pobre, pode ser de um empreiteiro que agora está na cadeia, pode ser de um pobre de uma favela. Se a liberdade está em jogo, ela tem prioridade em frente ao patrimônio. Agora, tem questões constitucionais muito relevantes, porque você decide um ponto, você mata 20 mil, 100 mil, 50 mil processos no país. Então, é importante, sim, também estar de olho nas questões constitucionais.